Nós vamos começar agora a estudar um assunto, queridos, que muita gente tem dúvida, que é a respeito do final do tempo da graça. Como é que vai ocorrer esse evento que não estará diante dos nossos olhos, mas ocorrerá no céu? Quais são os efeitos do final desse tempo? O que vai acontecer com as pessoas depois que o tempo da graça se encerrar? E eu quero aproveitar que na oração o meu irmão falou sobre a intercessão de Cristo no santuário, que ele está agora fazendo isso por mim e por você, né? E eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso, no privilégio que temos de ter Jesus agora, no santuário, se colocando diante do Pai em nosso lugar, se apresentando em nosso lugar, resolvendo a nossa situação diante do Pai. A ira que deveria cair sobre nós, caiu sobre o Filho Jesus. Isso o tornou completamente habilitado para interceder entre mim e você. Então, aproveitando essa deixa da oração do meu irmão, eu gostaria de perguntar para ele, como é que o Espírito de Profecia, Pastor Gondim, como é que o Espírito de Profecia revela o momento em que a porta da graça, que é um termo que a gente sabe que não tem na Bíblia, né? Mas a gente conhece mais o fim do tempo da graça, vamos usar essa expressão, é melhor do que fechamento da porta da graça, porque tem muitas pessoas que não conhecem esse termo. Mas o que é que o Espírito de Profecia fala a respeito do fim do tempo da graça? Como é que ele marca esse tempo? Essa é a pergunta que eu gostaria de iniciar o nosso debate de hoje. Muito bem. Antes de responder, a gente precisa pensar no contexto, né? O que é que vai estar acontecendo, gente? Nós vamos estar no pior tempo de todos os tempos, nos piores momentos, na maior crise da história da humanidade. Vai estar tudo fora do seu lugar, prostituição, a política, a economia, as relações dos países, as guerras e rumores de guerra. A Terra vai estar numa condição caótica e crescendo cada vez mais, pior do que no tempo do dilúvio. E pior do que no tempo em que Jesus veio, porque a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos também, no momento ali de Pompeia, de Roma, de toda promiscuidade, aí aparece o Senhor. Então, do mesmo modo, na hora que ninguém espera, ele vai chegar, né? Antes disso, a porta da graça será fechada. O tempo da graça se encerrará. Então, há três momentos que a gente pode observar. Esse primeiro é que, para selar o povo de Deus, que Paulo, eu estou sempre dizendo isso, né, que Paulo, no capítulo 9 de Romanos, verso 27, diz que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então, um anjo é designado para vir à terra para selar os remanescentes, selar os santos, o povo de Deus que ficou da peneira, né? Então, quando esse anjo vem, que termina a obra, que sela todo mundo e volta, quando ele volta, acabou-se. Aí não tem mais de graça para ninguém. O texto de Eventos Finais, literalmente, diz o seguinte: um anjo volta da terra, anuncia que a sua obra está feita e que os remanescentes já receberam o selo de Deus. Agora imagina, gente, toda aquela situação, e não sei se nós vamos ver, se será visível a descida ou a subida desse anjo, mas esse é o momento que determina o fim do tempo, é um dos momentos que determina o fim do tempo da graça. O outro, Ellen White também diz que é ali, pertinho, já no finalzinho ali, próximo do tempo da angústia, quando ele começa. Okay? Então, nós já estamos ali no momento de tristeza, de angústia de alma, mas ainda não é exatamente o tempo determinado biblicamente de angústia qual nunca houve antes na Terra. Então, ali um pouquinho antes de iniciar, porque quando começa o tempo de angústia, praticamente, encerra-se o tempo da graça. O texto de Ellen White, na página 228, de Eventos Finais, revela isso dizendo, um pouco antes de entrar no tempo de angústia, um pouquinho ali coladinho, o remanescente receberá o seu selo. Então, tudo está em cima desse selo, né? O anjo desce, sela, surge o tempo da graça,
surge o tempo de angústia, ali um pouquinho antes de começar, aí o povo de Deus é selado, e esse é mais um sinal de que termina o tempo de angústia. E o momento assim mais grave, né? Mais grave, mais solene, mais impactante, é quando Jesus, exatamente o que Semei falou e eu falei na oração, ele está lá o tempo todo intercedendo por nós. Mas nesse clímax de decadência da humanidade, aí ele sai do santuário e faz a sua última repreensão sobre a terra. Ele diz o seguinte, está na página 229, eventos finais. Ele vai dizer o seguinte: Jesus para de ministrar, ele sai do santuário, sai de diante da arca e lança um incensário, levanta suas mãos e diz: está feito. Aí acabou. Aí não tem mais o que fazer. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem não é, permaneça como ímpio, porque continue a fazer injustiça, porque não tem mais o que fazer. Você ia falando aí alguma coisa também? Parecem cenas assim muito dramáticas, né, Lito? Porque você imaginar o momento em que Jesus sairá do santuário e dirá que está terminado o seu trabalho, eu fico imaginando aqui, enquanto você estava falando, a movimentação dos anjos, eles se olhando uns para os outros e pensando assim, agora chegou a hora, né? É como se o céu todo estivesse agitado. Impressionante isso. É muito. A cena que Ellen White, né, coloca, né, ele lançando o incensário, saindo de dentro da arca, ele levantando suas mãos e dizendo essa frase. Essa frase ela vai causar uma alegria infinita numa pequena minoria que estará viva, né? E uma tremenda tristeza, né? Uma angústia pior do que a que nós vamos viver no tempo da angústia, daqueles que, infelizmente, serão levados a juízo, né? Serão mortos. Ô, Lito, tu estás falando aí dessa questão da angústia. Eu fico pensando na angústia de... Sim. Na angústia de Deus, né, Verinha? Que cortou quando você falou. Isso. Na angústia de Deus. De ter ali aquele momento, acabou, não tem mais jeito. Como ele se sentiu, né? Nós, filhos e pais, quando um pai vê que o filho morreu perdido, entre aspas, que a gente não sabe, mas como a gente imagina como a gente se sente. Aí imagina Deus. A angústia. Tem um estudo que a gente costuma dar quando a gente vai fazer evangelismo público, quando vai dar um estudo em casa de alguém, eu estou dando, inclusive, um estudo a um casal aqui perto de mim, e está já chegando o dia desse estudo, que é o ato inaudito de Deus. Gente, é isso que Verinha lembrou agora. É muito doloroso para ele vai ter que encerrar tudo, e infelizmente, né, vai ter que, porque não tem outro jeito, ou ele destrói tudo e todos, com exceção do remanescente, e dos ressuscitarão, ou não teremos nova terra, ou o pecado não vai ter fim. Então, para pôr fim definitivamente ao pecado, e para evidenciar a sua demonstração de amor e de justiça diante do universo, aí ele vai ter que colocar o ponto final, que é esse ato de matar quem está fora da graça, quem não quis aceitar a sua salvação e sua graça, que é o chamado ato inaudito, incomum, que não é comum a Deus. Deus gera vida e não morte. É a sua estranha obra, né, Lito? Sua estranha obra, né? É uma estranha obra. Ele diz que tem a chave da morte e tem a chave da vida. Ele diz isso em Apocalipse também, né? E aí eu fecho agora mostrando duas coisas que vai acontecer assim também, que fecha isso em seguida, né? Que é a Arca da Aliança. Nessa hora, a Arca da Aliança vai aparecer no céu. E a gente precisa imaginar o olhar do mundo não é sobre a arca. Porque a arca pela arca não significa tanta coisa. Porque a arca está ali como um móvel que está contendo três coisas que são fundamentais ligadas ao juízo divino, que é a vara de Arão, que representa a autoridade divina, o maná, que representa a providência divina, que foi desprezada, menosprezada por quase toda a humanidade, e a lei, o decálogo, né? Então, o que o povo vai ver não é simplesmente a arca,
Mas Deus provavelmente vai fazer um jeito desses objetos emergirem. Vocês imaginem isso no céu, né? O susto, o terror que vai causar no coração dos que estarão fora, né? Me invadiu agora no coração uma alegria, sabe? Imaginando esse momento que vai ser inesquecível, né? Olharmos para o alto e vermos essa coisa linda que foi a demarcação do juízo de Deus e do seu amor por nós, né? A sua autoridade, a sua providência e a sua lei. E aí, finalmente, vem a batalha do Armagedon, né? Porque E é uma coisa, estará né, ali Lito, muitas que... batalhas, mas a final é a do Armagedon. É a última batalha, Ellen White diz isso na página 229 do Eventos Finais. Aí ele vem, né? Pela graça de Deus. É como se a gente estivesse vendo ali a manifestação da misericórdia de Deus também, apesar de ser em juízo, né? Ela vem o juízo de Deus, mas é um ato de misericórdia, porque é uma misericórdia agora que se estende a todo o universo, porque Deus está pondo fim a uma coisa que poderia contaminar o universo inteiro, né? Ele não quer que o mal se levante uma segunda vez, que o mal se perpetue. Isso. Então, no final das contas, é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Verdade. Não é isso? É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: se possível, será que vai ser possível identificar o momento do fechamento da porta da graça? Será que a gente vai poder se preparar para esse momento? Aí eu peguei um texto aqui para ler para vocês, que diz assim, ó, fazendo uma associação ao momento do dilúvio no passado e esse momento que nós vamos enfrentar do fim do tempo da graça. Ellen White diz assim no Eventos Finais: antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo do seu destino, o que se achava já determinado, continuou a sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem, como está escrito lá em Mateus, né? 24, verso 39. Silenciosamente, olha só, gente, despercebida, como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Olha que texto forte e doloroso de se ler. Porque a pergunta que eu fiz aqui, antes de ler o texto, qual foi? Será possível identificar e se preparar para o fechamento da porta da graça? Não será possível se preparar para o fechamento da porta da graça, esperando que esse momento seja pontuado, marcado de alguma forma. Como algumas pessoas costumam dizer, né? Os adventistas acreditam que virá o decreto dominical, virão alguns cumprimentos de profecias que são muito chamativos, e esses cumprimentos chamativos serão a oportunidade das pessoas se voltarem para dentro de si mesmo, fazerem um profundo exame de coração, de última hora se acertarem com Deus. Tem muita gente que pensa assim. Mas, na realidade, o que o Espírito de Profecia está dizendo aqui é que nós não teremos esse aviso que algumas pessoas esperam que ocorrerá. Ela diz assim: quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina, então, o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu, como o pastor Gondim acabou de falar para a gente. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos. E os que não purificaram a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Lembram da parábola das virgens, né? Na parábola das virgens, a gente tem justamente essa cena. E eu achei muito curioso, num sermão do pastor Pavel Goya, né? Falando recentemente a respeito das virgens, ele disse assim, que o sono das virgens, todas dormiram, a gente tem costume de falar isso, que todas dormiram, mas há uma diferença entre o sono das virgens loucas e o sono das virgens prudentes. Ele diz que o sono das virgens prudentes não é um sono de relaxamento, de pensar assim, bom, vou deitar aqui, vou dormir,
porque vai demorar e eu não sei quanto tempo vai ser. Não. Ele diz que o sono das prudentes é como o sono de Jesus no barco, enquanto estava lá a tempestade. Ele estava seguro de que tinha o controle de todas as coisas. Assim também os fiéis, nos últimos dias, dormirão tranquilo, porque estarão seguros nos braços de Deus. O sono das virgens prudentes também se relaciona com o sono de Pedro, que estava lá na prisão, né, no meio do seu trabalho de evangelismo, pregando o evangelho. Ele foi preso, ele podia estar desesperado, pensando, e agora o que será da minha vida? Mas dormiu em paz, sabendo que Deus tinha o controle de tudo. Veio os anjos, o anjo abriu a porta da prisão, levou de volta ao trabalho. Então, queridos, nós precisamos dessa segurança, da segurança que o Senhor Jesus nos transmite hoje, agora. O nosso relacionamento com Deus precisa ser contínuo, diário, para que quando vier o fechamento repentino da porta da graça, desse tempo de graça, a gente esteja devidamente preparado e a gente possa até dormir o sono dos justos, quem sabe, né? Como o próprio Jó declarou, achando que iria morrer. Eu tenho certeza que se descer a sepultura, eu ressuscitarei um dia para, com esses meus próprios olhos, ver o meu Salvador, ver o meu Redentor. Então, ele estava prestes a morrer, mas ele tinha certeza. Prestes a dormir, mas estava seguro. Então, partindo disso aqui, Verinha, não sei se Lito quer falar alguma coisa aí, mas... Não, eu queria te dizer que o juízo de Deus é fundado no cenário do coração. Então, essa ideia de querer aproveitar uma data para se preparar, é por isso que não é legal essa coisa também, a gente está pensando, Jesus está voltando, eu preciso me preparar. Eu tenho que me preparar hoje, independente dele estar voltando ou não. Então, isso é fundamental, né? E outra coisa que você falou da arca do tempo de Noé, a lição da semana passada fez um paralelo entre a arca de Noé e a arca da aliança. Isso. E foi parecido com o que eu deduzi hoje aqui com vocês, porque, de certa forma, nós também, no final dos tempos, estaremos garantidos pela presença da arca, pelo simbolismo do nosso respeito, né? Do nosso contato, do nosso link com a providência divina, com a autoridade divina e com a sua lei. É isso aí. Beleza. Eu queria pedir, Verinha, agora que contribuísse da seguinte forma. Eu vou fazer mais uma pergunta, Verinha. Depois do fim desse tempo, quando a graça tiver acabado, Jesus tiver saído do santuário, quando já tiver acabado o tempo para arrependimento, nós teremos duas classes de pessoas, os selados e os não selados. Os selados, a gente sabe que vai estar sobre a condução do Espírito Santo, né? Estarão sendo conduzidos a partir dali até o momento que vão ver Jesus voltar. Mas e os não selados? Como é que eles vão viver nesse pequeno período, nesse espaçozinho, antes da volta de Jesus? Fechou-se a porta da graça, temos dois grupos, selados e não selados. Como é que vai ser a vida daqueles que não estão selados nesse tempo? Quando a gente está lendo, não tem como não se emocionar, porque é uma condição terrível, terrível. Jesus saiu do santuário, acabou-se intercessão, acabou. Não tem mais essa questão. Então, imagina eu e você, que está aqui nos assistindo agora, que está aqui para clamar ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo, e você saber que o Senhor vai lá, como a gente assistiu recentemente, né? A gente viu uma pregação sobre isso, de Jesus lá diante do Pai e intercedendo por nós, falando por nós, e acabou. Então, agora, os selados estão preparados para receber a sua recompensa. Mas os perdidos, eles entrarão num desespero total. Eles vão correr atrás dos seus pastores, vão correr atrás das pessoas, eles vão clamar, eles vão suplicar pela palavra
fome, sede, sabe? Quando uma pessoa está num deserto, sem esperança, sem ter para onde correr, olha para todos os lados, só areia, só deserto, sem esperança alguma. E os não selados, os perdidos, estarão com fome, com sede, mas não haverá quem pregue, não haverá quem interceda por eles. Gente, isso é uma coisa que me bateu tão forte. Sabe o que é não ter ninguém para interceder por nós? O que é isso? Ovelhinha, e uma coisa assim, angustiante é pensar que essas pessoas poderão se ajoelhar para orar, mas não tem mais um intercessor lá que possa Não, interceder e fazer esse papel de intercessor entre Deus e ele, né? Isso é terrível. acabou. Deus, Jesus não está lá mais. Já saiu, E já a está. oração, a oração, a oração não vai ser nem ouvida. Não, acabou. Não tem mais comunicação. A comunicação com o céu agora vai ser entre os salvos. Com É porque vai ser uma oração de terror, de medo. Isso. É pavor, é pavor. Enquanto os salvos estão pensando assim, ai, Senhor, será que eu estou salvo? Será que eu estou perdido? Mas tem aquele alívio dos anjos ali. Eles estão totalmente desesperados, porque para eles não tem mais. Acabou a esperança. Morreu a esperança. Não existe mais o que fazer, né? Eles não ouvirão mais pregações, não ouvirão mais apelos, não tem nada que se possa fazer por eles, né? Deus deu para eles nos últimos momentos, antes da porta da graça fechar, um clamor muito grande do Espírito Santo, um apelo muito forte do Espírito O alto Santo. clamor, né? O alto clamor, o Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus iluminado, falando e levando a palavra, e os sinceros sendo convertidos. Quem não leu o livro Em Chamas para Deus, comece a ler, que vai ter uma palhinha desse momento, sabe? São as pessoas desesperadas pelo seu pecado e se ajoelhando e clamando pelo perdão, recebendo perdão e passando do estado de perdido para o estado de salvo. Esse é o finzinho, e saindo daí, eles podem clamar, e nada vai acontecer. Mas Parece ser o último ato de misericórdia de Deus, né? o último, lembra-se meio que a gente falou sobre isso, que eu estava dizendo para ti, que eu li no Eventos Finais, que isso iria durar até onde durasse a taça da misericórdia de Deus. Então, transbordou, acabou, né? E aí, quem teve a sua chance, a palavra de Deus diz, se hoje, se hoje ouvirdes a minha voz, vocês que estão aqui nos assistindo hoje, que as palavras que estejam sendo ditas por nós três aqui não sejam nossas, porque foram as palavras inspiradas, né, dadas a Ellen White, e a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que vos fala agora. Se você ainda não tomou a sua decisão, a decisão é hoje, a decisão é agora. E há um termo que se usa, uma frase que se usa, né, que mudanças acontecem rápido. E as pessoas dizem, não, mudança não acontece rápido. Sim, acontece rápido, porque a mudança acontece na hora da sua decisão. Decidiu, a mudança aconteceu. Já mudou, o processo está na mão de Deus, mas a mudança acontece na hora. Já. Verinha, E aí, depois só esse pedacinho aqui, Lito. Quando muda, decidi, mudei. Aí começa a acontecer o processo de mudança, que é o processo de santificação, justificação, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. Mas a decisão é agora. Fala aí, Mago. Então, essa expressão que você usou, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações,
ela aponta para o aspecto subjetivo desta profecia que nós estamos analisando hoje. O tempo da graça, ele não vai se extinguir apenas no momento histórico lá no final. É só lembrar de Saul, Verdade, lembrar verdade. Falar daqui de a pouco Judas, sobre lembrar de Judas, essa turminha aí que você viu que não tem mais jeito. Então, esse pessoal que está nos ouvindo hoje, e até outros que vão ver essa mensagem, porque eu coloco lá no meu canal, você me coloca no dele, e milhares de pessoas vão assistir isso. E é preciso entender que nós precisamos ficar alertas para que o fechamento da porta da graça não aconteça para nós, como sujeitos de hoje, contemporâneos, nessa nossa subjetividade, porque ela tem uma aplicação também para nós como pessoas agora, hoje. É agora. atemporal, não é somente lá no fim, entendeu? Então não É pode aquela vacilar, questão, não, é porque a aquela porta da questão graça que pode fechar a qualquer momento, para quem endurece o coração. eu lembro de que você falava muito, Lito, que o problema da tardança se resolve de duas formas. Ou Jesus volta ou a gente dorme. Então, quando a Essa é a gente grande dorme, questão. acabou a tardança. Jesus voltou, acabou a tardança também. Porta da graça se fecha dessas duas formas, né? Isso, Exatamente. essa questão de hoje ouvirdes a minha voz é, como eu disse, é agora. É agora, é nesse momento, porque eu não sei se eu termino isso aqui viva. Eu não sei se amanhã eu vou poder, na próxima semana, estar aqui. Quantas pessoas se foram no dia de hoje e ainda irão? Eu não sei quando será o nosso dia. E essa porta da graça, nós estamos falando de um momento profético, né? O tempo que encerrou a graça, mas esse momento profético, ele já está chegando para nós que não estamos permanecendo vivos. Chegou a morte, fechou para nós a porta da graça e a gente tem que estar pronto para isso. E o Verdade. do Eventos Finais diz também que as pessoas desesperadas, com todos os bens que eram a prioridade para eles, e não a aceitação do Evangelho, estarão oferecendo todos os seus bens, querendo gastar todo o dinheiro que têm para poder ouvir uma palavra que os levasse à salvação, e nada poderá fazer isso, né? E aí também o que nós vimos agora para a gente fechar esse momento aqui é que aqueles que ridicularizavam os cristãos por estarem pregando volta de Jesus, aquela coisa toda, eles agora sentirão inveja dos que estão na paz, selados, seguros, querendo o lugar deles. Mas agora é tarde, né? E aí, o que ocorre é que todos nós estaremos ali angustiados por ver o sofrimento dos ímpios, mas sem poder interceder por eles, porque a maior alegria para o cristão é ganhar almas, e a maior tristeza para o cristão é ver pessoas perdidas, né? Então, não vamos esperar a porta da graça fechar. Não vamos esperar chegar lá pertinho, porque ela pode fechar antes na nossa vida.